O perímetro da rede deixou de ser o principal fator de risco em cyberataques. O usuário passou a ser o ponto mais vulnerável em função da evolução tecnológica. É preciso capacitar e treinar colaboradores. A Phishing Plus é a plataforma para simulação de ataques de phishing mais avançada e adequada às leis globais de privacidade em todo o mundo. Através dela, é possível criar programas completos de educação, disparar fake phishings, oferecer e-learning, detectar credenciais vazadas na web, fazer campanhas pelo WhatsApp, e-mail, SMS e muito mais. Conheça agora a nossa plataforma e construa um ambiente corporativo mais seguro. Fale com o nosso time de vendas. Muito bem, estamos começando mais um episódio do nosso CISOcast para todo o Brasil, quiçá para o mundo. E você nos acompanha através das redes sociais, você vai lá no YouTube, digita CISOcast.com, dá um Enter e vai nos encontrar com toda certeza. Você vai no YouTube e vai tão somente no TikTok e Instagram também. E no CISOcast.com, que é o nosso site oficial, você também nos encontra por lá, tá? Essa edição ela conta com o apoio dos nossos queridos patrocinadores, a WaveSecure, que é líder mundial em soluções de cibersegurança, patrocina esse programa também, e a AuthHunter, que é o maior portfólio de consultoria para projetos de segurança, cibersegurança e projetos de global privacy também. Então, você é uma empresa que necessita de orientação para PPI, para POP, CCPA, GDPR, LGPD e tantas outras, pode contar com o time da P2D da AuthHunter, tá? Eu vou pedir a produção que rode para a gente comercial e a gente volta na sequência. Somos resultado de muito trabalho, experiência de mais de 3 décadas de atuação com governança, risco e compliance. Para um mundo cada vez mais conectado, aceleramos o processo de nossos clientes e garantimos a continuidade de seus negócios, porque somos líderes em cibersegurança, segurança da informação e global privacy. Nós do grupo AuthHunter somos referência na entrega de projetos consultivos, tecnologia, quando o assunto é hardware, software, além de sustentação ao negócio através de IMS, Cloud, NOC, SOC e Support Center. Nossos times investigam, monitoram e protegem a marca de nossos clientes, evitando fraudes e danos à reputação. Desenvolvemos programas de educação e conscientização completos a usuários e com múltiplas atividades simultâneas que propiciam resultados surpreendentes. E por fim, nossa metodologia baseada no conceito de Security by Design nos coloca em posição de vanguarda, porque nos permite adotar técnicas avançadas para a adoção das melhores práticas de segurança, end-to-end. Prazer, somos o grupo AuthHunter. Muito bem. Ela tem 17 anos de experiência na área de segurança da informação. Atualmente, ela é head da área, a CISO da companhia, responsável por um time de profissionais que juntos gerenciam riscos e protegem a privacidade dos dados da companhia. Além de atuar como docente de cursos de pós-graduação, pessoa credenciada para conversar conosco, né? E, sobretudo, a respeito do tema de hoje, a nossa convidada é uma figura ilustre, ela veio para nos ajudar a debater um pouco mais sobre as pautas de fraudes no setor de varejo. Então, senhoras e senhores, é com muito prazer que eu trago aqui Fabi Tanaka. Tudo bem, Fabi? Tudo bem, Alan. Obrigada aí pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês aí essas informações importantes aí para o nosso comércio eletrônico e para o nosso varejo em geral e assim, para o mercado, né, como um todo. Mais feliz estou eu, você pode ter certeza. É a terceira mulher que participa desse programa, a terceira profissional especialista no assunto e para a gente é uma honra. Muito obrigada. Tá? Com toda certeza. Fabi, você sabe que eu quero pedir que você se apresente ao público que ainda não a conhece. Eu sei que você é uma figura que vira mexe, está postando alguma coisa no LinkedIn, uma matéria ou outra, compartilhando algumas informações. Então tem muita gente que te conhece. Mas tem muita gente que ainda não te conhece, principalmente falando de grande público, né? Queria que você falasse um pouquinho da tua carreira, como que você chegou à posição que está, e para a gente iniciar na sequência, tá bom?
Ótimo, maravilha. Bom, como você bem disse, né, eu estou há 17 anos na área de cybersecurity. Eu comecei na área de tecnologia da informação há pelo menos 20 anos atrás. Antes disso, tá, eu tenho também um outro chapéu, que eu sou formada em biologia também. Né? Então, essa é a minha outra profissão. Né? Então, trabalho com bactérias, vírus, protozoários, seres unicelulares, em busca de doenças. Então, sempre gostei muito de atividades investigativas. E quando a gente se trabalha com isso, a gente está sempre em busca, né, de antídotos para neutralização de determinadas doenças. E dentro da tecnologia da informação, né, foi mais ou menos lá entre os anos de 1999 para 2000, que foi aquele boom do milênio, né? Também teve uma explosão de automação nos laboratórios, né, de biologia. E aí, dentro, né, desse período das automações, então eu tive que também, né, ter conhecimentos relativos a desenvolvimento de software, softwares embarcados, banco de dados, né? Então fazer muitas pesquisas. Essa situação tem é uma coincidência ou tem um porquê? Tem um porquê, tem a coincidência também, mas tem muito a ver com as minhas vontades mesmo, né? Com aquilo que eu estava buscando para mim, os meus propósitos. Então, sempre gostei muito, né, de trabalhar com saúde, com o ser humano. E quando eu comecei a entrar no mundo de tecnologia, eu percebi que eu poderia ir além. E por que não agregar tecnologia com aquilo que eu já fazia em laboratório? Com toda certeza. Com toda certeza. E naquela época eu também já lecionava. E por que não colocar tecnologia também em sala de aula, né? Então eu agregaria muito, deixaria assim as minhas aulas muito mais empoderadas. Sem dúvida. Então foi por isso, né, que eu agreguei a tecnologia na minha profissão. E hoje, como profissão, né, puramente em tecnologia, eu descobri que, né, há pelo menos 18 anos atrás, eu tenho 17 anos em cybersecurity, então, naquele tempo, eu descobri que eu poderia trabalhar com investigação também dentro da tecnologia. E por que não? Com certeza. Exato. E foi assim, tá? A minha trajetória. Então, comecei a trabalhar com desenvolvimento, cheguei a desenvolver software, a dar aula, né, de programação, dava aula de Java na Fundação Bradesco. Só um parênteses. Você sabe que os bons profissionais que trabalham com SOC, mesmo os pentesters, todos que foram oriundos de desenvolvimento, são muito mais capacitados, né, e credenciados à atividade fim. Né? Quando você sabe programar, desenvolver um exploit, mitigar uma operação pela linha de raciocínio sistêmica, né? Exatamente. É a lógica mesmo, né? Então, assim, essa lógica, com certeza eu trouxe lá da biologia. Uhum. Porque eu trabalhava com carreamento de RNA, de DNA, que nada mais são do que scripts. Sem dúvida. Né? E, assim, para a realidade dentro da tecnologia, o que faz a gente fazer um carreamento de uma trinca ou de um carreamento, né, de uma string de DNA ou de RNA? A tecnologia. É isso aí. Ela que faz a leitura, a decodificação. É isso aí. Tá? Então, eu me descobri dentro da tecnologia, né, e eu vi que eu poderia fazer muito com isso, poderia alavancar as minhas pesquisas no laboratório, né? E eu gostei muito, e eu comecei também a multiplicar esse meu conhecimento. Eu sempre gostei muito também do ramo educacional. Então, eu utilizei esses conhecimentos para poder estar, né, na sala de aula e poder multiplicar esse conhecimento para os meus alunos. Fantástico. Fantástico. Você traçar um paralelo entre mundos que aparentemente são muito diferentes, mas que não são, né? Que não são. E assim, quem me conhece, que trabalha comigo no dia a dia, sabe que eu faço essas similaridades. Uhum. Né? Então, assim, logo que eu comecei na área de segurança da informação, muito se falava de vírus, né? Vulnerabilidades. Hoje são coisas básicas que a gente tem que ter, muito bem feitas e por sinal, né?
Mas naquela época, eu sempre falava para os colaboradores, para os meus pares, né? Precisamos neutralizar o problema. É isso aí. Então, assim, não é que a gente vai sair deletando um por um, mas a gente tem que ter a capacidade de neutralizar e talvez depois a gente sai, né, higienizando tudo. Porque se a gente espera, né, o bom ser bem feito, né, o ótimo ser bem feito, a gente não faz, né, nem o mínimo necessário para poder restabelecer um serviço, por exemplo. É isso aí. Não, sensacional. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Se a gente fizer uma analogia, por exemplo, de um veículo, por certo, você consegue comparar a existência de um ser humano, ou seja, ambos necessitam de combustível, ambos necessitam de uma estrutura para poder suportá-lo, ambos têm um tempo de vida útil. Exatamente. E assim funciona, né? Os computadores, toda uma cadeia tecnológica. Então, o nosso parque tecnológico hoje necessita de health check. Sim. E existe, inclusive, né, esse jargão do health check. Sim. Né? Então, fazer o scan de vulnerabilidades, né? É fazer ali o eletrocardiograma, é fazer o ecocardiograma. É isso aí. O teste ergométrico, né? Que são os testes ali de capacidade. É isso aí, com certeza. Não, máximo. Adorei. Muito bom. Fabi, o Sisocast, através da TVO, ele vai às ruas sempre perguntar para as pessoas o que elas pensam a respeito de determinados assuntos. O nosso prazer sempre é interagir com as pessoas, sair dessa bolha que a gente vive aqui, essa bolha porque a gente consegue ter domínio do que a gente faz aqui, né? Mas a grande população, não. A população, ela é levada por aquilo que ela faz no dia a dia. Então, ela sabe o que é cloud, porque o celular dispõe de um ambiente que um vai falando para o outro, mas para por ali, né? Mas a gente vira e se depara com pessoas que são bem mais esclarecidas e nos surpreende, pessoas que não são do nosso mercado, eu quero dizer, né? Então, eu vou pedir à produção que rode o jogo rápido e a gente vai começar a debater o tema pautado em fraude no setor de varejo, que é uma coisa que, com toda certeza, você é professora no assunto, tá? Pedir à produção, então, que rode pra gente, por favor. Obrigado. Bom dia! Carolina Oliveira por aqui. Está começando mais um jogo rápido diretamente da TVO. Por ser um segmento que costumeiramente lida com produtos e manipula informações financeiras de clientes, além do uso de cartões de crédito e afins, pode-se dizer que é um dos mercados mais visados em todo o mundo. Muitas são as práticas de fraudes nesse segmento, então vamos conversar com alguns lojistas e saber se já foram vítimas e em quais circunstâncias. Bora lá conferir, pessoal? Pessoal, estou aqui com a Tânia. Tânia, você já foi vítima de fraude? Olha, eu mesmo nunca fui. Graças a Deus, nunca fui. Tem alguma pessoa que você conhece, algum familiar, algum conhecido que já foi vítima? Sim, tenho. Tenho já amigos que já tiveram esse problema aí. Você pode relatar para nós como que aconteceu? Posso. Tem uma amiga minha que o pai dela, né? Se passaram por ela pelo WhatsApp, mudaram foto e tudo, e aí falaram pedindo dinheiro, né? Se passando por ela, e aí o pai dela caiu. Mandou o valor, foi o maior problema depois, porque não teve o que fazer, né? Não tem um ressarcimento nenhum. Perdeu. Sim, isso é muito comum, né? Você que é lojista, tem alguma outra situação que tem ali marcado? Sempre tem gente querendo fazer, né, dar algum tipo de golpe. A gente teve já problema com links, por exemplo, a gente fazia uma época, acho que toda loja sempre faz, manda link, né, para pagamento via cartão. Só que aí a pessoa fez o pagamento e depois fez o cancelamento. Então, agindo de má fé, né, no caso. Aí a gente também não estamos fazendo mais. Aí você vai perdendo a confiança, né? Acaba que a gente hoje em dia, a maioria das coisas, tudo é à vista, ou somente Pix, cartão somente físico mesmo. E muitas vezes com senha, porque esse negócio também de aproximação também, às vezes dá algum problema. E quais os principais cuidados que os comerciantes devem ter em relação à fraude? Eu acho que
Cara, infelizmente é difícil a gente dizer isso, porque assim, fica chato para o cliente para você pedir algum tipo de coisa, algum tipo de documento. Ah, vou passar um cartão, quero te pedir um documento. Ninguém tem, ninguém faz. Hoje em dia, você tem que realmente meio que confiar, desconfiando das pessoas, né? A gente meio que faz isso, a gente vende muito para quem já conhece, passar cartão não tem jeito. A gente normalmente pede para a pessoa inserir o cartão, não colocar por aproximação, principalmente quando é valor mais alto, porque aí assim, ele passa encostando, passa, mas nisso pode ter muito cartão clonado. Sim. Então a gente prefere sempre colocar e pôr a senha. Hoje em dia a gente meio que obriga a pessoa a pôr o cartão e colocar a senha. É importante sempre estar atento, né, a todos esses riscos. Obrigada pela sua participação, foi um prazer falar com você. Imagina, obrigado a vocês. Bom, pessoal, agora estou aqui com a Kemily. Kemily, você pode contar para nós se você já foi vítima de fraude? Já sim, já levei um golpe na loja. Nossa, você pode relatar para nós como que aconteceu isso? Posso, uma pessoa chegou, mandou mensagem pra gente no Instagram falando que queria comprar um iPhone 15, e quando a gente chegou lá eram pessoas armadas que roubou o celular. Meu Deus! Tem alguma outra situação que tenha ali marcado? Assim, você que é lojista? Só situações assim mesmo, tipo, já tentaram pegar celular do balcão, só assim. Gente, tem que tomar muito cuidado, né, hoje em dia. Tem que tomar bastante cuidado. E quais cuidados que um comerciante ele tem que tomar em relação à fraude? Olha, eu acho que nesse caso que aconteceu comigo é prestar atenção no perfil do Instagram, mesmo que tenha bastante seguidores, ver se tem publicações marcadas, se tem parentes, para realmente não cair no golpe. Sempre pedir um sinal de antecedência, não ir já entregar um celular, porque na maioria das vezes agora o que mais está tendo é esse tipo de golpe. Verdade, concordo com você. Muito obrigada pela sua opinião, pelo seu relato. Agradeço a sua participação. Muito obrigada, prazer. Bom, pessoal, estou aqui com o Gilberto. Gilberto, você já foi vítima de fraude? Sim, já fui sim. Você pode relatar para nós como que aconteceu essa situação? Então, foi um dia, abri a loja de manhã e chegou um carro para comprar umas multimídia, e eu vi que ele queria comprar mais de uma, entendeu, para levar para viagem. E foi feita a compra e aconteceu dele passar e eu aceitei o cartão. Aí eles voltaram para fazer de novo, entendeu? Outra compra. Aí eu desconfiei que estava com alguma coisa de errado. E aí, quando eu fui consultar mesmo, o cartão dele era um cartão clonado. Nossa, e qual providência você tomou a partir disso? Então, isso já tem uns 3 anos, né? Mas hoje a gente relaxa um pouco, né? Mas difícil, tá acontecendo como faz 3 anos, né? Eu não tomo muita providência, não. Tá meio em stand-by aí. Você tem algum cuidado que você tem, assim, hoje em dia, para que não aconteça mais esse tipo de golpe? Eu procuro pegar o documento do cliente, entendeu? Já quando o cliente já paga, eu já pego, a gente já chega aqui, já é feita uma ficha, entendeu? Cadastral dele, entendeu? E aí a gente já tem o CPF, já tem os dados do cliente, então já é para não acontecer isso. Maravilha, foi ótimo conversar com você, saber do seu relato, e obrigada pela sua participação. Obrigado. Bom, pessoal, chegamos ao fim, encerramos as entrevistas por hoje, e galera do Sizocast é com vocês! Muito bem. Ô, Fabi, você sabe que fraude sempre foi é um assunto que dá muito pano para manga, né? Essa é verdade. A gente pensa sempre assim que o setor financeiro, talvez ele seja realmente tem maior intensidade de tentativas de fraude e fraudes, né? Mas setor de telecoms e outros setores, securitário, o de varejo, na minha opinião, talvez seja até o segundo mercado mais atrativo para isso, né? E aí você me corrija. Eu queria saber se realmente ele é o segundo, talvez, ou até o primeiro, não sei, tive uma informação equivocada, e quais as principais preocupações que o varejo tem hoje no que tange a questão das fraudes, né? Se puder compartilhar com a gente. Sim, claro. O varejo, sim, né? Ele vem a cada ano, né? Estando sempre ali nos patamares, né? Entre os top 5 ali, né? Segmentos a serem vítimas desse tipo de prática.
Tá? Então, não somente fraudes eletrônicas, mas fraudes físicas também nas lojas físicas. Então, a gente tem que se atentar por um ecossistema, né, total, né, não somente na nossa plataforma de vendas digitais, bem como nós também temos a preocupação, né, de garantir a segurança também com os nossos outros canais, com as parcerias que a gente tem para meio de pagamento. Então, até teve, né, numa das entrevistas aí, a pessoa dizendo sobre os links de pagamento. Então, hoje a gente tem muita questão do Pix. E está muito em alta. Está muito em alta isso, né? E vendas por WhatsApp também. E, às vezes, o cliente está fisicamente na loja, mas, ao mesmo tempo, está interagindo, né, com o vendedor via WhatsApp. Então, está no WhatsApp, está na loja física, está na plataforma de e-commerce também. Tudo isso, né, é negociação para sempre em busca de melhores preços. Só que nessa correria, né, toda, pode ser que ocorra algum tipo de fraude ou interceptação, né, de alguma comunicação. Então, a gente está sempre alertando não só os consumidores, mas principalmente o nosso público interno, né, com a nossa capacitação, com as conscientizações, que precisamos nos atentar nas redes também de internet que nós estamos utilizando. Será que essas redes públicas elas possuem a segurança necessária contra a interceptação, né, das comunicações, por exemplo? Então, isso é um ponto crucial. Um outro ponto é que a gente também não consegue, no varejo, fazer o monitoramento dos dispositivos dos nossos clientes. Nós não sabemos o quanto que os dispositivos pessoais eles estão seguros para essas transações, né? Transações comerciais, não só de compras em comércio eletrônico, em utilização de mensageria, como o WhatsApp, por exemplo, para finalizar, fazer a negociação de compra e finalizar uma compra, ou até mesmo, né, e-mails que possa já estar comprometidos, né, contas comprometidas, ou stealer, né, que é muito comum hoje em dia ter essa disseminação desse tipo de malware. E os stealers, eles normalmente vão capturar informações importantes desses dispositivos e vão enviar essas informações para um centralizador, né, de dados roubados. E aí, então, começa a ocorrer o quê? Uma comercialização dessas listas quentes, de informações quentes que possam ser usadas para cometer fraudes. E hoje a gente sabe que, mundialmente, né, a gente tem pouco mais de 8 bilhões, né, de pessoas no mundo, sendo que pelo menos 60% delas utilizam a internet. Elas têm algum dispositivo eletrônico conectado à internet, realizando transações, ou de comunicação, mensageria, comércio, transação financeira. Então, existe uma oportunidade gigantesca aí, né, para os atacantes remotos. Então, pensa, são 4 bilhões, mais de 4 bilhões, um pouquinho mais de 4 bilhões de pessoas conectadas hoje na internet com algum dispositivo eletrônico. Um celeiro propício para um alto volume sobretudo pela falta de conscientização, né, sobre a proteção que ele também tem como necessidade de garantir o equipamento dele, por exemplo, falando de mobile, por exemplo. Se o cara tem um camarada, tem um mobile, cai num phishing qualquer, ele também é corresponsável pelo problema, né? Exatamente. Né? E você falou de um centralizador de dados. Explica para quem é mais leigo o que seria esse centralizador de dados, por favor. Isso são bases, né, que são mantidas por esses atacantes remotos. São bases que eles vão sendo alimentados, elas vão crescendo com o tempo, né? E dentro da cibersegurança a gente chama isso de BINs, né? Então são grandes bases de grupos atacantes que realizam esse tipo de ação para poder comercializar esses dados depois, né? Antigamente se falava muito, né, naqueles CDs piratas que a gente comprava lá no centro de São Paulo, no centro de São Paulo, né, com uma gama de informações pessoais, como e-mail, nome completo, endereço, CPF, RG. E essas informações pessoais, elas poderiam ser utilizadas de diferentes formas. Poderiam ser utilizadas como uma falsa identidade, né, se passando pela pessoa para fazer compras ou para fazer atividades ilícitas, ou simplesmente, né,
virar esse comércio realmente, né, um mercado aí eletrônico na parte, né, da segurança cibernética. A gente chama muito, né, de mercado de deep security, e por conta dessa rentabilidade desse comércio que não acaba, a gente também precisa estar sempre trabalhando contra esse tipo de ação. Com certeza. E você está falando isso aqui, e eu estou pensando aqui com os meus botões. Isso que ela está falando é uma das razões que justifica a existência de leis de privacidade, proteção e privacidade. Porque, com base nisso, a gente está falando de fraude, né? Só que você tem várias situações que se agravam, como sequestros, né? O chamado 171, né? O estelionato, a pessoa se passando por você, usando suas informações, porque elas vazaram, para elas se tornaram públicas durante o dia. A garotada no colégio antes participava dos feirões, né? E participavam dos feirões, elas davam lá seus dados nos feirões de ensino para as instituições de ensino. Isso não é feito mais. São menores de idade, não é isso? Exatamente. É necessário aí um consentimento, e principalmente quando for menor de idade, um consentimento, né, de um responsável maior de idade, para que aqueles dados possam ser processados, né, tratados por aquela instituição. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela também subsidia, né, com que empresas, né, que estão atuando legalmente no nosso mercado, né, ela tenha condições e tenha, né, esse suporte da lei, enquanto os demais já estão quebrando, já estão infringindo a lei. Então, o nosso trabalho constante de identificar possíveis falhas, possíveis roubos de informações, ter tecnologias avançadas para que a gente consiga fazer esse tipo de monitoramento e interceptação é fundamental para que a gente garanta esse respeito quanto ao tratamento de dados dos nossos consumidores. Então, nós de varejo tratamos muitos dados de consumidores, nós temos que ter essa responsabilidade social com eles, porque a gente vai estar atuando com a integridade, né, do nosso consumidor. Então, os dados pessoais são bem maior deles, né? E os dados pessoais, o cadastro do cliente está diretamente ligado à continuidade do negócio, né? Com certeza, a continuidade de negócio. Por quê? Porque respeitando a dignidade do cidadão, consecutivamente, nós vamos estar também entregando uma satisfação, né, deste cliente, né? Ele vai se sentir ali protegido, vai se sentir confortável em navegar numa plataforma de e-commerce, né? Ou confortável, né, de fazer uma compra ali no nosso self-checkout, passar uma compra sozinho, né, dentro do nosso sistema, né, de self-checkout ou do nosso PDV. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência. E o cliente, hoje em dia, ele já mudou a percepção, né? Então, inclusive, a gente recebe muitos questionamentos em relação a isso, né? Como que os dados pessoais estão sendo tratados dentro da companhia? Então, a gente já percebe que o cliente ele já está com uma tendência mais responsável também, porque possivelmente esses que questionam já devem ter caído em algum tipo de cilada. Com certeza. Não é todo mundo que é tão cru assim, né? Por isso que eu Exato. falei, a gente vai aprendendo de maneira intuitiva pelas situações que acontecem na nossa vida, né? Seja pelas necessidades ou pelos eventos não programados, né? Exatamente. E, inclusive, hoje o consumidor também ele não se importa tanto em ter que ficar modificando a senha de aplicativo, por exemplo. Né? Muitos até questionam, poxa, tem um aplicativo de uma determinada operadora que não pede para trocar senha, né? Então, será que isso realmente é seguro? Será que eu posso trocar a senha por mim mesmo quando eu quiser? Então, sempre vai ter lá no menu, né? Quando quiser trocar a senha. Então, fazer as campanhas, né, de trocar a senha constantemente, numa periodicidade adequada, também a gente vai estar ajudando, né, nessa responsabilidade social com o nosso público. Não, sem dúvida. Não, muito bom. E eu queria que você compartilhasse com quem está assistindo quais são, de repente, os golpes mais manjados, aqueles que
tem um alto volume, se repete inúmeras vezes, até para você que é mané, que quer aplicar, não adianta perder seu tempo, né? Eu acho que eu contei, se eu não me engano, foi na primeira ou segunda edição, não me recordo, eu estava num papo com alguém que estava aqui, e eu contei a respeito de um amigo, que ele tem uma rede de lojas de um produto qualquer, enfim, e o pessoal na sexta-feira ligava para lá, falando, olha, eu quero... Primeiro eles pegavam uns meses iniciais para criar relacionamento com a empresa, e aí depois eles iam aumentando, compravam uma coisinha aqui, depois vinha com um grande pedido. E aí dizia assim, olha, eu quero X litros de toneladas, sei lá, dos produtos e tal. E aí, tá bom, quanto que é o valor? É tanto. Eles vão na boca do caixa do banco, colocavam o envelope vazio, tirava o extrato do depósito e mandava para o financeiro. O financeiro receptava, já conhecia o rapaz por outras... Ele já vinha fazendo a engenharia social dele, né? E ele dizia, meu Deus, eu fiz uma besteira, eu depositei errado, não era esse pedido, eu vou ser mandado embora, aquele papo todo, para tentar persuadir o funcionário a devolver para ele, e ele ter isso também, né? Eu queria que você contasse algumas coisas nesse sentido para poder compartilhar essa experiência que você tem, que é bem rica. Sim, existe muita prática de engenharia social, né? Que é a forma de persuadir a pessoa, criar aquela urgência, né? E mexer com o emocional mesmo para poder garantir que aquele golpe seja satisfatório, seja realmente aplicado, né? Mas o que mais acontece é a questão do phishing, né? Phishing não somente para colaboradores, mas para os nossos consumidores também. Constantemente, né, a gente tem feito as nossas avaliações, né, de riscos na web, em busca, né, de utilização indevida de marca. Ou é uma utilização indevida, né, fraudulenta, ou já é a utilização disso já aplicando o golpe utilizando o mailing, né, que é o e-mail phishing. E hoje em dia a gente ainda tem mais sofisticação em relação a isso, né? A gente tem o phishing, que é a ligação ou a mensageria aplicando o golpe de phishing, se passando pela empresa e na tentativa de vender produtos também falsos, tá? Então, existem clientes que caem, infelizmente, né? Por falta de informação, ou por alguma urgência, ou porque realmente acreditou na urgência do atacante, na urgência daquele e-mail phishing ou daquela mensagem, e acaba caindo nesse golpe e acaba comprando um produto que estava assim com uma promoção, né, gigante, faz a compra e o produto não chega. Isso é típico do brasileiro, né? Tentado à facilidade. Isso, exato. E o produto não chega, o que começa a acontecer? Esse cliente fica insatisfeito e começa a ligar na nossa central de atendimento, né? Cadê? Na nossa ouvidoria. Não chegou, e aí? Não chega, e aí? Né? E aí, quando a gente vai analisar a fundo, aí descobre-se que clicou num link errado, que não era um link oficial, né, da companhia, não era o nosso e-commerce oficial e comprou num e-commerce falso, né? Então, acabou realizando a compra, o produto não chegou, foi negativado na questão, né, de custos, cobrou-se, inclusive, um frete para essa entrega, né, que nunca aconteceu. Meu Deus. Exatamente. E aí, então, o cliente ele fica sem o produto, né? Mas você acha que essa onda de dropshipping agora, ela também reforça esse celeiro todo, essa situação de possibilidades? Porque hoje em dia, você entra num portal, você tem números, você acha que está comprando, por exemplo, na Magalu, da Magalu, muita gente continua achando que está comprando direto da Magalu só. Exato. E é de um fornecedor terceiro, Isso, né? são os marketplaces, Exato. né? Então, a tendência é sempre aumentar, porque aí que dentro do varejo nós temos diversas outras oportunidades ali
de realizar os nossos monitoramentos de cibersegurança. Porque nessa cadeia de suprimentos e de abastecimento, nessa cadeia também das plataformas de marketplace, nós temos diversos fornecedores ali pendurados na sua plataforma. E a gente tem que garantir que todos esses fornecedores, que são milhares, tá? Não são na base das centenas, são milhares de fornecedores de produtos e que estão lá vendendo produtos, tá? Desde pequenos vendedores quanto de grandes vendedores. E não importa o tamanho, né, de cada um deles. O que importa é, será que eles estão fazendo o básico bem feito? Será que eles estão, pelo menos, atendendo aquilo que é necessário para estar dentro do nosso arranjo, operando com segurança? Então, a nossa esteira de avaliação, que é o nosso Security by Design, nós temos que garantir que, desde o início de um projeto, desde o início de uma contratação, seja de um novo projeto, de um novo fornecedor, de produtos de revenda, que acesse a nossa base de clientes e que tenha aquela transação mútua em conjunto das nossas informações, principalmente dos nossos consumidores. É importante que o ambiente de tecnologia deles estejam também adequados, porque senão a gente tem o gap de segurança, a gente tem uma vertente ali, tanto de vazamento, quanto de filtração, quanto de roubo de dados. E nós podemos ter problemas, né, de visibilidade na questão dos riscos cibernéticos. Com certeza, a impressão que fica do mantenedor. Isso. Mas aí a gente se depara com a seguinte situação. Você está lá com o marketplace, por exemplo, e ao mesmo tempo a legislação ela é muito fraca para aquele que é menor. Ela pune muito mais aquele que é maior. Mas você está trazendo empresas, muitas vezes são microempresas e tudo mais, estão lá intermediando também o negócio e tal. E o due diligence disso, como é que fica? É difícil, é um desafio, né? É um desafio grande, porque muitas vezes no momento da due diligence, essas empresas elas não conseguem se sustentar, né? E com o tempo, elas acabam sendo descredenciadas e acabam, assim, parando, né, as suas atividades comerciais. Então, hoje, segurança da informação não são somente para as grandes empresas. As pequenas também precisam se atentar a isso, para poder garantir que as suas operações sejam contínuas, né? Então, é muito importante que tenha-se, pelo menos, ali o básico muito bem feito, que é uma infraestrutura adequada, políticas, diretrizes, que você tenha uma capacitação interna dos seus colaboradores, né, de forma satisfatória. Então, existem coisas que não envolvem tanto investimento assim e que devem ser feitas, né? O que hoje o nosso ecossistema precisa é desse conhecimento na mesa, né? Então, mais do que nunca, é muito importante a gente disseminar essa nossa cultura de cibersegurança hoje para o mundo, né? Então, não digo que isso acontece só no Brasil, existem muitos países que ainda necessitam muito, né, de receber informações assim valiosas, como essas que a gente debate, né, em podcast aqui como o de vocês. Então, levar essa informação adiante é importante, né? Então, eu faço também um co-work muito forte com alguns países onde existem Leroy Merlin, né? Então, por exemplo, e países da Europa, né? E assim, fisicamente, a gente entende que em muitos países da Europa eles são mais seguros, mas no ambiente digital o problema é o mesmo. Não, e se a gente pensar que no Brasil, o Brasil é um dos países mais vulneráveis, tanto é que nosso setor financeiro aqui ele é um dos mais maduros, né? Você chega num banco lá, a gente falou disso esses dias, chega num banco nos Estados Unidos, por exemplo, você não tem catraca para entrar, você não tem nenhuma parede de algum material que proteja para você não ver que o camarada está te tacando caixa. Então aqui a gente sabe por apanhar todos os dias. Então somos os mais evoluídos também ao mesmo tempo, né? Com certeza. Só que por outro lado os investimentos para o menor é sempre mais difícil, né? Ele não tem tanto acesso às informações ou muitas vezes a predisposição de ir atrás também.
Tem de tudo, né? Tem de tudo. Então, cabe a nós, né, as grandes empresas também, quando a gente tem essas pequenas empresas dentro do nosso arranjo, nós também alavancarmos esse crescimento dessas empresas, né? Então, nós trabalhamos muito também com engajamento, né? Então, a gente faz uma aproximação com esses fornecedores menores, esses parceiros menores, e a gente garante, né, a gente faz até uma consultoria mesmo, para que eles entendam o que é necessário ser feito para que eles entreguem o básico muito bem feito, né? Então, a gente faz esse acompanhamento, fazemos essas avaliações, os assessments, e nós acompanhamos, fazemos os follow-ups constantemente, e negociamos prazos para o atendimento de algumas ações. E é muito importante que essas ações sejam completas. E o que a gente tem feito muito também com essas empresas se não existe uma ação definitiva a ser aplicada, qual é o paliativo, qual é a ação compensatória para que esse risco seja mitigado? Então, com isso, né, com essa aproximação, o que a gente vai fazendo? A gente vai trocando, né, essas experiências e vai ajudando as pequenas empresas também a crescerem. E, de novo, muitas vezes não é um investimento tecnológico, é um investimento de processos que leva tempo e esforço humano para ser feito. É isso aí. Não requer tão somente investimento em tecnologia, mas começa pela boa vontade e interesse realmente fazer algo diferente, né? Exatamente. Uma conscientização, por exemplo, já ajuda muito, né? Sempre o elo mais fraco da segurança da informação, desde que a gente entende essa área como importante, né, dentro dos nossos negócios, é o fator humano, né? E isso que ela está falando tem todo sentido, porque é o que a gente fala, o perímetro deixou de ser o ponto principal. Isso. As pessoas hoje são as mais vulneráveis e sempre. Tanto que nós aqui podemos cair num phishing por mais conhecimento. Exatamente. Né? Professora, mas todo mundo está passível de cair alguma coisa. Com assim. certeza, porque os golpes hoje eles estão muito mais elaborados, né? E a gente ainda conta hoje com mais um desafio, que é o deepfake, né? Nossa. Olha, você está falando de deepfake, o que toda hora aparece para mim no Instagram. Eu já falei isso 2 vezes aqui, o velho da van. Aparece a TV, a jornalista do SBT, com a voz alterada, e eu começo a dar risada, porque eles têm uma arquitetura para fazer um negócio, e aí daqui a pouco a voz do velho da van, uma matéria escrita para você clicar no link se você quiser, dizendo assim, olha, nós estamos vendendo iPhone por R$159, salvo me engano, e fomos autuados pelo Procon, ó a loucura. E temos que nos desfazer mais rápido, porque o nosso prazo é tal, e a voz do velho da van, a voz do jornalista do SBT, e muita gente cai nisso, né? Muita gente caindo nisso, né? E assim, eles assim são o número 1 em vendas, né, de iPhone. Então, o que acontece? Quando uma empresa ela tem essa visibilidade no mercado, sempre tem alguém do mal querendo surfar a mesma onda. Então, já, olha a sacada, né? Sabemos que o velho da van lá vende muitos iPhones, né? Então, vamos surfar na mesma onda. Vamos vender também, só que fake. Vamos vender para ele. Exato. A gente recebe. Mas é isso, é um outro desafio agora, né? Que a gente vai ter que incrementar mais esse tema do deepfake nas nossas conscientizações, porque não tem uma outra forma para ser feito. Né? Hoje existem várias formas de a gente mitigar, fazendo inúmeras inspeções de rede de pacotes maliciosos, inclusive desses pacotes, leitura de pacotes maliciosos preparados, né, desenvolvidos por um deepfake, por exemplo. Já existe ferramenta que faz isso? Pode existir, mas elas não estão completas ainda. Né? Então, tem muito ainda o que se desenvolver. Então, enquanto esse momento não chega, esse momento otimizado não chega, a gente tem muita ferramenta hoje de segurança que já tem a IA embutido, mas enquanto esse momento otimizado não chega, é a conscientização que a gente vai precisar tratar e se aprofundar. Porque nada melhor do que a gente ter nossos colaboradores e os nossos consumidores muito bem informados, porque a informação realmente gera muita positividade, né? A quantidade de informação que a gente gera
para que eles sejam aculturados, né? Isso vai levar todas as empresas assim, para patamares melhores. Então, a gente vai embutir dentro dos nossos produtos, dentro das nossas entregas, dentro das nossas forças de venda, dentro da nossa marca, como uma marca querida, né? Não somente pelos produtos, pelo comércio, mas como uma marca empregadora também, como uma marca responsável e que entende que a segurança da informação ela é importante, né? E cuida muito, né? daquilo que é mais valioso para o indivíduo hoje. Sem contar que quando você vai para uma marca de credibilidade, né? Como ambiente de marketplace, você tem toda uma segurança, uma retaguarda dela que você não teria se você estivesse ali no mercado paralelo, né? Sim, fala, né? Exatamente. E, Fabi, eu queria saber de você o seguinte, a gente sabe que há uma grande incidência de fraudes no varejo, a gente está falando sobre isso o tempo todo, mas as que partem de dentro de casa, eu não peço para você entrar no detalhe do seu cenário, até deixar claro aqui. Sim. Mas é lógico que quem está num cenário como esse, as empresas se conversam, né? E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho quais são as mais conhecidas quando partem de dentro de casa, né? As fraudes que partem dentro de casa normalmente, né? Eu sei especificamente de uma empresa de varejo aí, que lá você tem alguns funcionários que tentam também se apropriar de produtos e tudo mais, né? Isso é uma informação que eu estou trazendo, né? Mas você agora, falando o que você acha que são os principais pontos de fraude que chamam a atenção quando partem de dentro de casa, né? Sim. Na questão de produtos físicos, né? Isso realmente existe. Eu acho que toda empresa de varejo que possuem estabelecimentos físicos, né, lidam com essa problemática. Existe uma parte da segurança que é a segurança patrimonial, a segurança física, onde se tem ali dispositivos tecnológicos também, como o sistema de CFTV, monitoramento por câmeras. Tem a questão também de entender qual é ali as atitudes, né? Que a gente fala muito de behavior analytics também em sistemas. Como que é o comportamento daquele colaborador utilizando, por exemplo, o seu dispositivo eletrônico, né? Então, existem várias maneiras ali da gente poder identificar um problema, né? Só um exemplo, para não perder o raciocínio. Você está falando, por exemplo, aí você me corrija, para ver se eu entendi. Você está dizendo, por exemplo, você tem um colaborador que ele tem uma rotina de trabalho e ele tem uns acessos específicos para o dia a dia. Exato. E ele não precisa, em nenhum momento, por exemplo, utilizar o celular dele para mandar uma mensagem por fora. Exato. Ou um documento em cópia oculta. É essa linha? É nessa linha. Então, existem mecanismos de identificar essas anomalias, esses comportamentos, esses desvios de comportamentos, né? Nós chamamos de comportamentos anômalos. Então, isso já gera um alerta para nós, né? Então, isso ajuda bastante e, assim, também realizar pesquisas, né, dos logs de auditoria dessas aplicações. E também, todos os sistemas, eles precisam estar muito bem calibrados, né? E mesmo os sistemas de câmeras, eles precisam estar, assim, sempre muito bem configurados, né, no seu horário certo, no dia certo, no ambiente correto. Então, tem que estar com a imagem também boa para a gente poder pegar detalhes, porque às vezes a imagem vem, só que os detalhes eles estão muito ruins para serem avaliados e para serem utilizados como uma prova, por exemplo. Tá? Então, é por isso que esse tipo de qualidade, o nosso trabalho dentro da tecnologia ele é muito minucioso, que envolve uma análise muito aprofundada de detalhes desse tipo, não é somente instalar. Né? Tem todo um trabalho por trás disso. Mas falando também, isso falando dos aspectos físicos, né, de loja, mas existem também aquelas outras transações que são as transações críticas envolvendo valores, envolvendo grandes compras, envolvendo pedidos de produtos, né? Então, é muito importante que
hoje o profissional de cibersegurança, ele entenda muito de negócios e a gente precisa ter, né, aquele analista de negócios dentro de cibersegurança para fazer as análises processuais dentro dos sistemas, porque não adianta só a gente ficar fazendo entrevista hoje para fazer o Business Impact Analysis, né, e elencar lá os sistemas críticos da empresa, sem compreender o que cada sistema faz, o que cada módulo faz, o que cada transação faz. Por quê? É a partir deste entendimento que nós vamos elencar quais são os perfis de acessos que cada colaborador precisa ter para que a gente faça a higienização desses acessos e acesse somente o mínimo necessário. Isso faz parte de uma boa governança para que a gente consiga ter fluidez, inclusive, no nosso monitoramento. Vai diminuir drasticamente a quantidade de erros também processuais e podemos ter também perdas através desses erros processuais, que não são questões de fraudes, mas são erros, né, que acontecem e que podem gerar algum desconforto ou perdas financeiras. Mas existem também aqueles que são intencionais, né? São desvios processuais intencionais na possibilidade de conseguir ou não um ganho financeiro para benefício próprio. Né? Ou seja, está ali negativando a empresa para benefício próprio. Isso é enquadrado dentro do nosso Código de Ética e Conduta, né, como uma falta grave e uma quebra da política de segurança da informação por estar infringindo, talvez, alguma diretriz ou algum acesso indevido. Por isso que a gestão de acessos, o controle da identidade de acessos é fundamental nessa questão do controle, né, dos acessos demasiados, que possam ser fatores ali para a conclusão, né, de uma fraude. Por exemplo, alçadas de aprovação, por exemplo. Então, houveram casos assim na mídia, né, que ficamos sabendo que tiveram CFOs, né, profissionais ali, líderes executivos do financeiro, recebendo, né, uma chamada deepfake, solicitando um depósito ali exorbitante, milionário, para uma conta XPTO. Né? Mas e aí? O processo da empresa não foi seguido? Não teve uma alçada de aprovação? Simplesmente acreditou-se naquele deepfake? Que história mal contada, não? Muito mal contada. Com certeza é conveniente, né, contar uma história dessa. Exatamente. Então, existem muitas questões nesse sentido. Então, nós, de cyber, e nós profissionais que trabalhamos com investigação, e na minha área existem investigadores também, muito relativos ali a direito digital, a forense digital, né, que entendem esses aspectos, inclusive na coleta de evidências, a gente precisa ter essa sensibilidade, né? E está voltado completamente, né, com o olhar para o negócio. Isso é fundamental, não é só cyber por cyber, cyber para tech. É cibersegurança para o negócio. Né? Então, existe esse nosso monitoramento, né, desses sistemas, identificando atividades, desvios de atividades, que são as anormalidades, e aí a gente começa investigando essas cadeias. Né? E, normalmente, quando existe, por exemplo, acessos demasiados, logs de acessos em determinadas transações eletrônicas ali, ou fora de horário, ou próprio dentro do horário de trabalho, mas de forma muito massiva, né? E às vezes humanamente impossível de realizar, né? Já vem o alerta. Precisamos avaliar esse nicho. O que está acontecendo? Porque o fraudador, muitas vezes, ele vai ter muito mais criatividade, porque além de conhecer muito bem o processo, além de conhecer muito bem quais são as falhas que podemos ter sistemicamente ou dentro do próprio processo físico, esses fraudadores podem utilizar de artimanhas tecnológicas, né, como construção de scripts, para poder acelerar ainda mais, né, essa mineração, né, mineração de dados, mineração de valores. Então, isso é fundamental a gente fazer dentro, né, dessa cadeia, principalmente quando a gente lida num ambiente bastante complexo, né, que a gente não tem só
colaboradores internos, e a gente não tem só internos trabalhando dentro da rede, mas inúmeros fornecedores e parceiros de negócios, né? Que são milhares ali dentro do nosso arranjo. Então, a gente tem que garantir que a ponta ali, né, ela esteja sendo monitorada, né? E que a gente tenha realmente esses processos aí de higienização desses acessos, né? O monitoramento constante e a detecção dessas anormalidades. E por aí você entende, né? A diferença de uma empresa com alta governança, uma N2AB3 aí, para uma empresa que não é uma empresa que não tem toda essa estrutura, né? Às vezes você vai fazer uma compra, evidente que essa empresa ela tem todo um aparato para te blindar, te proteger. Isso tem que ser levado em consideração também na hora de escolher onde você vai comprar aquilo que você quer e necessita para sua casa, né? O papo está muito bom, eu só preciso passar alguns recadinhos aqui. Infelizmente, o nosso tempo está acabando e eu acho que daria muito tempo para a gente ficar aqui, né? Com certeza, tem muitos casos ainda para falar, viu, Alan? E eu vou até já me antecipar, convidando para você voltar em outra ocasião, porque isso para nós é uma aula, eu acho que para o grande público isso é sensacional, né? E, bom, se eu queria passar os seguintes recados aqui. A gente agradece a todos que estão caminhando pedidos de pauta, de matéria e tudo mais. E essa foi uma das pautas solicitadas, então aqueles que fizeram um pedido similar, algo bem similar a isso, a gente agradece, então está aqui, estamos pondo para rodar, tá? Eu quero, na verdade, agora fazer o seguinte, pedir o merchan do nosso patrocinador, o WIFSecure, e a WIFSecure, ela é uma das maiores empresas de segurança do mundo, uma das mais especializadas em segurança, é uma empresa finlandesa. Ela é parceiraça do grupo Off Hunter. E vou pedir para a produção que rode e a gente volta na sequência, tá bom, por favor? A WIFSecure é uma empresa finlandesa líder mundial em soluções de cibersegurança entregue via plataforma unificada Elements. O Elements é uma solução modular única, composta por uma gama completa de produtos de segurança cibernética. Inclui o premiado gerenciamento de vulnerabilidades, gerenciamento de patches, proteção de endpoint, tecnologia de detecção e resposta para endpoint, cobertura para Microsoft 365, bem como gerenciamento de postura de segurança na nuvem. Juntos, os produtos oferecem solução de ponta a ponta e cobertura inigualável, podendo ser adquirido em SaaS. Conheça agora a nossa plataforma. Fale com o nosso time de vendas. Muito bem, estamos de volta aqui. Fabi, você já conhecia a WIFSecure? Ainda não. Não. A WIFSecure é patrocinadora do evento MindSec esse ano. Vai ter um baita de um stand lá. Eu convido você a conhecer o stand, vai ser muito bem recebida, tá? E aí, para você que está em casa, que quer conhecer a solução, você clica no QR Code que está aí na tela, através do código CISOCast 2024, você solicita o que você quer, se é uma apresentação, se é uma prova de conceito, se é uma cotação, enfim, né? Essa página ela está diretamente ligada ao distribuidor do fabricante e você vai ter um desconto bem interessante caso você siga nessa demanda. A grande vantagem da WIFSecure é que, além das entregáveis que ela possui para gestão de vulnerabilidades, EDR, postura na nuvem, etc. e tal, ela tem um time que fica hoje lá fora e que ele responde também pela monitoração de eventuais incidentes que são altamente críticos. Então é muito interessante, né? É um time que responde globalmente, é muito legal, vale muito a pena conhecer, e é uma ferramenta, uma plataforma que a gente gosta muito e confia muito, inclusive, né? Então, nosso abraço aqui a todos os amigos da WIFSecure e da SecureGate também. Bom, eu queria fazer umas últimas perguntinhas para você agora, para a gente finalizar. Fabi, como é que você enxerga a segurança do varejo no futuro? Hoje a gente fala muito de inteligência artificial, cada ano tem uma coisa, né? E como é que você enxerga, né, dada o fato de você ter contato e interação com os mercados de fora? A gente sabe que tudo começa lá, depois que chega aqui, né?
Então, se a gente está nesse momento falando tanto de inteligência artificial, lá já se fala há muito tempo, né? E eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa visão que você tem, por favor. Certo. Bom, eu vejo uma segurança assim muito mais orgânica do que a gente tem hoje no mercado. Então, quando eu falo em segurança orgânica, a gente levar essa temática para cada vez mais próximo do nosso colaborador interno. Quando nós falamos em lojas físicas, né, dá a impressão que a gente tem um distanciamento na questão digital, tá? Mas que, na verdade, a gente consegue suprir essa necessidade multiplicando a nossa temática. E hoje nós já iniciamos, né, esse movimento. Então, nós estamos trabalhando hoje, a gente vai dar essa continuidade para tentar o máximo que a gente puder de ter multiplicadores da temática, que são os nossos animadores de segurança da informação e privacidade de dados. Hoje nós estamos com aproximadamente 90 multiplicadores dentro da empresa, ou seja, quase que todas as lojas nós temos pelo menos 2 representantes da temática. Sensacional. Exatamente, porque eles vão levar a prática de segurança e privacidade de dados para o dia a dia, né? Do nosso funcionário que faz a venda lá na loja, daquele consumidor, do nosso querido cliente que está lá na loja também precisando de alguma informação, ou que caiu num golpe de phishing e comprou um produto de forma errada num site errado, né? E foi contestar a mercadoria, né? Então, como que a gente faz o acolhimento deste cliente que foi enganado? Né? Então, assim, o cliente ele não pode se sentir desacolhido, desatendido nesse momento. Né? Então, existem várias maneiras da gente fazer, né, a segurança da informação acontecer. Não é só colocando ferramentas de ponta, não é só tendo políticas, diretrizes, não é tendo só penalidades, muito pelo contrário. Nós precisamos ter também esse pensamento de que a segurança ela precisa ser a responsabilidade de todos, de forma que a gente também tenha as portas abertas para que esses incidentes e toda a demanda necessária que a gente possa atender dentro da companhia, ela realmente chegue até nós. Ou seja, temos que dar essa abertura, ter a escuta ativa, porque hoje o profissional de segurança da informação não pode ser mais aquele xerife que fala o não, mas aquele que vai acolher toda a necessidade de negócios, né? Então, precisa saber receber muito bem as denúncias, e essas denúncias chegando, os incidentes chegando, as reclamações, né, dos nossos clientes chegando para nós, isso é um presente, porque aí a gente consegue agir, né, de forma que a gente também consegue anteceder, né, e prevenir das próximas ações que possam acontecer com o nosso cliente, com o nosso colaborador interno. Então, façam isso, né? Eu acho que no futuro, a segurança da informação ela tem que estar orgânica, né, dentro de toda a empresa. Todas as áreas devem ser responsáveis, independente se usa ou não dispositivo eletrônico. Né? E eu acho que isso também vai elencar e vai valorizar muito mais a nossa temática e vai dar assim, muita satisfação também para aqueles que nos ajudam a multiplicar o tema. Né? Eles acabam se sentindo embaixadores também. Então, a forma de conscientizar e aculturar, né, educar e trazer também essa temática à tona aí e multiplicar isso também para o mercado. Com certeza. 2 pontos que você me falou agora que me chamaram a atenção. O primeiro deles, o cliente que reclama é porque no fundo ele gosta da empresa, ele quer o melhor dela. Exato. E aquele que reclama, ele ajuda a empresa a evoluir cada vez mais. Com certeza. O que se omite não tem o que falar. Não tem, né? Porque aí já não espera mais nada da empresa. É isso aí. Né? Então, a gente tem que sempre estar aprendendo, né, com os erros. E quando a gente aprende com os erros, a qualidade, quando a gente impõe aquela melhoria, a qualidade é uma coisa assim que é tão satisfatório, né, que não tem nenhum valor estimado ali dentro embutido. Sim. Né? Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência de que a segurança da informação ela precisa ser uma disciplina, né, que tenha que ser atendida por todos. Não só pelo CISO, não só pela área de cyber, mas por todos. Perfeito. E eu vou pedir suas considerações finais, por favor.
Eu agradeço, né, a oportunidade, essa abertura, esse espaço, né, para eu trazer esse tema aqui. Claro que o tema é muito amplo e fico à disposição, né, para puxar outros temas e para falar casos relevantes, né, das vivências e experiências aí, né, nessa trilha de carreira profissional em relação às fraudes internas, aos insiders que a gente falou hoje, né, que são essas fraudes internas que acontecem por atacantes internos, né, que são os colaboradores mal intencionados, que utilizam as informações relevantes para a empresa, para benefício próprio. A gente pode trazer também casos relacionados a outros segmentos, né, como eu já falei para vocês aí, e muitos já me conhecem, né, profissionalmente, já vim de outros segmentos, a gente pode trazer à tona também alguns cases para que o pessoal aí tenha, né, alguns exemplos aí para serem discutidos e trabalhados aí na empresa de vocês. Olha, então assim, eu quero primeiramente dizer que eu estou muito feliz pela sua vinda. Acho que para a gente, assim, ó, professora, conhece bastante do assunto, enriqueceu o nosso debate aqui. Minha gratidão pela sua presença, viu? Obrigado. Gratidão, obrigada, Alan, obrigada a todos. Eu que agradeço. E para você que está em casa, até a próxima semana. Fiquem todos com Deus. Obrigado.